Matemática básica, falaremos hoje sobre multiplicação e divisão de números racionais. Lembrando que os números racionais são todos os números que eu posso escrever da forma A sobre B, ou seja, de modo fracionário, onde o A é um número inteiro, o B também é um número inteiro, mas o B tem que ser diferente de zero, porque frações onde o denominador é zero estão no rol das indeterminações matemáticas. Então, eu não posso ter o denominador igual a zero. Então, se nós tomarmos o numeral 2, ele pode ser reescrito ou percebido como 2 dividido por 1. E por que que eu não coloco 2 dividido por 1 e apenas 2? Porque não há necessidade. Esse número 2 aqui, ele está dividido por 1, ele está elevado a 1, ele está multiplicado por 1 à direita, ele está multiplicado por 1 à esquerda, mas convencionou-se escrevê-lo apenas como 2. Mas 2 é igual a 2 dividido por 1, porque 2 dividido por 1 dá 2. Menos 3, eu posso reescrever como menos 3 dividido por 1. Portanto, o número 2, inicialmente natural, ele pode ser reescrito de forma racional, A sobre B. O número 3, inicialmente inteiro, ele pode ser reescrito de forma racional, A sobre B. A e B inteiros, o 3 é inteiro, o 1 é inteiro, e o B diferente de zero. Percebam que menos 3 dividido por 1 é a mesma coisa que menos 3 positivo em cima dividido por menos 1 embaixo, porque mais dividido por menos dá menos. Ou então, é a mesma coisa que menos 3 dividido por 1, porque menos dividido por mais dá menos. Desse modo, o sinal ele é da fração. Ele não pertence ao numerador nem ao denominador, ele é da fração. Então, menos 3 é menos 3 sobre 1. Genericamente, então, se eu quero multiplicar duas frações, o que que eu tenho? A sobre B vezes C sobre D. Detalhe, o B tem que ser diferente de zero, o D tem que ser diferente de zero porque são denominadores, seria o produto dos numeradores, A vezes C, dividido pelo produto dos denominadores, B vezes D. Tomando um exemplo numérico, 2 terços vezes 4 quintos é 2 vezes 4, numerador, 3 vezes 5, produto dos denominadores. Dá 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15. Eu não preciso mexer em mais nada, porque o 8 e o 15 são números primos entre si. O que significa isso? O MDC entre 8 e 15 é 1. Não existe nenhum número inteiro que eu possa trabalhar o 8 e simplificar com 15. Então, a resposta morreu aí. Outro exemplo. Menos 3 quartos vezes mais 1 meio. Vou multiplicar o numerador 3 vezes 1, 3. Vou multiplicar o denominador 4 vezes 2, 8. Qual o detalhe? Por que que eu não me preocupei com o sinal no primeiro exemplo? Porque 2 terços é positivo e 4 quintos também é positivo. Quando não tem sinal, é a mesma situação aqui. Convencionou-se que sem o sinal é positivo, sem o sinal é positivo. Convencionou-se que o 2 não há necessidade de colocar 2 dividido por 1. Do mesmo modo, raiz quadrada, não há necessidade de colocar o índice 2, é convenção. Como não há necessidade, eu já sei que o produto é positivo. Quando há número negativo, aí não. Aí eu tenho que fazer o estudo dos sinais. De que modo? Lembrar que o número positivo vezes o número positivo dá positivo. O número negativo vezes o número negativo dá positivo. Portanto, se os sinais forem iguais, eu tenho um resultado positivo. Positivo multiplicado por negativo dá negativo. E negativo multiplicado por positivo dá negativo. Então, se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. E não se esqueça, a operação ela é binária. Eu posso ter 3, 4, 5 fatores, mas eu faço o produto 2 a 2.
mais vezes mais, mais. Se tiver um terceiro fator, eu faço esse resultado vezes o outro fator. Eu sempre tenho uma operação binária. Quando eu vou somar três parcelas, eu somo a primeira com a segunda, o resultado eu somo a terceira. Se eu vou multiplicar quatro fatores, eu multiplico o primeiro vezes o segundo, o resultado eu multiplico pelo terceiro, o segundo resultado eu multiplico pelo quatro. Sempre 2 a 2. As operações são binárias. A gente vai ver com mais detalhes à frente. Então, se eu tenho mais vezes menos, eu estou nessa situação aqui. Menos vezes mais vezes menos, eu já sei que o resultado será negativo. E agora eu vou usar a propriedade. 1 vezes 3 é 3 e 4 vezes 2 é 8. Então, o resultado será menos 3 oitavos. Tranquilo até aqui? Vamos prosseguir. Estudando os sinais, eu não tenho a necessidade de fazê-lo aqui. Por quê? Todos os termos são positivos, então eu já sei que esse resultado vai ser positivo. Mas veja o seguinte, se nós usarmos a propriedade inicial, nós teríamos que multiplicar 2 vezes 4 vezes 12 vezes 7 vezes 25, todos os termos do numerador. Nós teríamos que multiplicar 3 vezes 5 vezes 35 vezes 5 vezes 48, todos os números do denominador. Isso daria 16.800 dividido por 126.000. São números enormes. Portanto, o que que a gente faz? Quando temos frações com números elevados, é mais interessante, é mais fácil que a gente faça a simplificação e não a multiplicação literal e completa. Como assim, Jair? Vejamos. 2 vezes 4 vezes 12 vezes 7 vezes 25. O 4, se eu fatorar, 4 dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. O 4 é 2 vezes 2. Aqui está o 4. O 12, se eu fatorar, 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. O 25, se eu fatorar, é 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Aqui está o 25. Eu transformei todos os termos do numerador em números primos. Vocês vão entender o porquê de simplificar. E vou fazer o mesmo no denominador. O 3 e o 5 eu não preciso, porque já são fatores primos. Mas o 35 eu posso fatorar e o 48 eu posso fatorar. Como é que eu vou fatorar o 35? Por 5 dá 7, por 7 dá 1. Então, 35 é 5 vezes 7. Vou repetir o 3 e o 5. O 35 eu transformo em 5 vezes 7. E o 48 eu também vou fatorar. Eu posso fatorar assim. 48 é 6 vezes 8. Eu posso fatorar o 6, lembrando que é 2 vezes 3. E posso fatorar o 8, lembrando que é 2 vezes 2 vezes 2. Mas eu posso também fatorar aqui. 48 por 2 é 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, o 48 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Mas se você quiser fazer 6 vezes 8, o 6 é 2 vezes 3 e o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Dá o mesmo resultado. Vejam agora como é interessante a partir deste ponto. Olha só, 5 vezes 1 é 5. Menos 3 vezes 1 é menos 3. A vezes 1 é A. Ou seja, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar por 1, eu não altero a multiplicação. Mas o que que isso tem a ver com a questão? Olha só, se eu observar o 2 dividido por 2 é 1, o 3 dividido por 3 é 1, o A dividido por A é 1, desde que o A não seja zero, porque o denominador não pode ser zero. E já onde é que eu tenho 1 aqui? Olha só, 2 dividido por 2 dá 1. Se eu multiplicar por qualquer número, vai continuar dando número, então não altera. Se eu dividir 2 dividido por 2, dá 1 de novo. Se eu dividir 2 dividido por 2, dá 1 de novo. Percebam que eu estou pegando 2 no numerador, 2 no denominador. É um em cima e embaixo, sempre um em cima e embaixo. Por quê? 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. E qualquer número que eu multiplique por 1 não altera o número. Então, se eu conseguir simplificar o máximo possível, o que é que eu tenho? 2 dividido por 2 dá 1 de novo. 3 dividido por 3 dá 1 de novo. 7 dividido por 7 dá 1 novamente. 5 dividido por 5 dá 1 novamente. 5 dividido por 5 dá 1 novamente. Então, todo aquele produto que dava 16.800 dividido por 126.000, olha só o que sobrou. O 2 no numerador, o 3 e o 5 no denominador. E agora usa a propriedade.
vezes 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 2 vezes 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 dá 2. E embaixo, tudo isso daqui, vezes 3 vezes 5 dá 15. Portanto, toda esta fração aqui, ela na realidade simplificada é 2 dividido por 15. É 2 quinzeavos. Daí a importância de você saber divisibilidade. Quando é que eu divido por 2? Quando o número é par. Quando é que eu divido por 3? Quando a soma dos algarismos é o número dividido por 3. Por exemplo, 25 é múltiplo de 3? Não, porque 2 mais 5 dá 7. E 7 não é múltiplo de 3. Mas 24 é, porque 2 mais 4 dá 6. E 6 é múltiplo de 3. Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 5 e 0. Então, você tem que saber as regras de divisibilidade para você ter mais consciência e mais facilidade na resolução de problemas envolvendo números racionais fracionários, no caso específico. Então, vejam dois exemplos. 2 terços, 3 quintos, 5 meios, 4 sétimos e menos 7 quartos. Quando eu não tenho nada, significa que eu estou multiplicando. Quando eu tenho um pontinho, significa que eu estou multiplicando. Quando eu tenho um vezes, significa que eu estou multiplicando. Então, são três notações diferentes para indicar que você está multiplicando. Vejam a simplificação. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Eu estou usando aquela propriedade anterior. 5 dividido por 5 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Ficou tudo 1 em cima e tudo 1 embaixo. Quando eu multiplicar, vai dar 1. Agora, é positivo ou negativo? Eu vou de novo estudar o sinal. Eu tenho um negativo, um positivo, um positivo. Quando não há o sinal, é positivo. Só há a obrigatoriedade quando o termo é negativo. E eu tenho outro negativo. Então, ó, operação binária, eu vou fazer 2 a 2. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos dá menos. Portanto, esse resultado é negativo e é 1 dividido por 1. Se é 1 dividido por 1, não há necessidade de colocar o denominador 1. Portanto, o resultado é menos 1. Percebeu? Ou você poderia observar o seguinte: como eu tenho quantidade ímpar de números negativos, o resultado é negativo. Se eu tiver quantidade par de números negativos, o resultado é positivo. Vamos fazer o item B. 15, 12 avos, 24, 30 avos, 7, 11 avos, 22, 21 avos. O que que eu vou fazer? Eu vou quebrar o 24 em 2 vezes 12. Por quê? Eu tenho 12 aqui embaixo. Eu vou quebrar o 22 em 2 vezes 11. Por quê? Porque eu tenho 11 aqui embaixo. E eu vou quebrar o 21 em 3 vezes 7. Por quê? Porque eu tenho 7 aqui em cima. Isso é que é simplificar. Ao invés de você fazer 15 vezes 24 vezes 7 vezes 22, ia dar um número enorme. 12 vezes 30 vezes 11 vezes 21 ia dar outro número enorme. Olha só como vai simplificar. 15 dividido por 15 dá 1. Restou apenas o 2 aqui. 12 dividido por 12 dá 1. Restou apenas esse 2 aqui. 11 dividido por 11 dá 1. Restou apenas esse 2 aqui. Por quê? 22 dividido por 11 dá 2. 24 dividido por 12 dá 2. 15 dividido por 30, aqui dá 1 e aqui dá 2. Eu estou simplificando ao invés de fazer contas enormes. E 7 dividido por 7 dá 1. Olha o que que restou. No numerador, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2, 2. No denominador, 1 vezes 2 vezes 1 vezes 3, 6. Agora eu vou estudar o sinal e dá para simplificar mais, ó, porque 2 dividido por 2 aqui dá 1 também. Então ficou 2 no numerador e 3 no denominador. Agora, o sinal. Eu tenho um positivo, um negativo. Quando não tem um sinal, é positivo e um negativo. Olha só. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes mais dá menos. Aqui está a tabelinha, ó. E menos vezes menos dá mais. Portanto, o resultado será positivo. O numerador é 2, o denominador é 3. O resultado é mais 2 terços. Gente, se eu colocar só 2 terços, está correto? Perfeito. Quando é positivo, não há necessidade de colocar o sinal. Agora, se for negativo, é obrigatório. Tranquilo? Vamos agora para a divisão de racionais. Suponha que eu tenho 2 terços dividido por 3 quintos. Olha só. A vezes 1 é A, nós já vimos. E A é A sobre 1. Sempre que eu tenho um número, quando o denominador não está expresso, ele é 1.
só que não há necessidade de colocar. E eu vou tentar mexer aqui para achar algo do seguinte tipo. 2 vezes 1 é 2. E 2 é 2 dividido por 1. Então, eu vou tentar mexer aqui para achar uma divisão por 1. Olha só. Se eu tenho 2/3 dividido por 3/5, como é que eu faço para tornar o denominador igual a 1? Se eu multiplicar 3/5 pelo inverso dele, 3/5, se eu multiplicar pelo inverso dele, vou ficar 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 15 é 1, a gente já viu. 2 dividido por 2 é 1, 3 dividido por 3 é 1. Então, 15 dividido por 15 é 1. Para não alterar, eu tenho que fazer a mesma operação no outro lado. Como eu multipliquei depois do sinal de divisão por 5/3, eu tenho que multiplicar antes do sinal da divisão por 5/3, senão eu altero o resultado. Mas se eu multiplicar por um mesmo valor, eu estou multiplicando por 1, porque 5/3 dividido por 5/3 dá 1. Agora veja o que acontece. 15 dividido por 15 dá 1. Então, eu fico com 2/3 vezes 5/3 dividido por 1. Só que 2/3 vezes 5/3 dividido por 1, se eu usar essa mesma notação aqui, é 2/3 vezes 5/3 dividido por 1. E o que a gente viu? Quando o denominador é 1, não há necessidade de expressá-lo. Então, na realidade, o que eu tenho? 2/3 vezes 3/5. Vamos comparar com as frações iniciais. 2/3, 2/3. 3/5 e aqui virou 5/3. Aqui era divisão, aqui virou multiplicação. Então, o que eu faço? Se eu quero dividir duas frações, eu tenho que repetir a primeira fração. O que eu fiz? Eu repeti a primeira fração. E multiplicar pelo inverso da segunda. O que eu fiz? Eu multipliquei pelo inverso da segunda fração. Então, se você quer dividir duas frações, o que você tem que fazer? Você vai repetir a primeira fração, foi o que eu fiz, ó. Eu repeti a primeira fração. E você vai multiplicar pelo inverso da segunda, foi o que eu fiz, ó. Era 3/5, eu deixei de dividir e transformei numa multiplicação, só que a fração está invertida. Ora, se eu transformei uma divisão numa multiplicação, e eu já aprendi a fazer uma multiplicação, o que eu vou fazer aqui? 2 vezes 5, 10, 3 vezes 3, 9, dá 10 nonos. Acabou o problema. Portanto, de modo genérico, se eu tenho uma fração dividida por outra, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração, A sobre B, e a segunda que estava dividida, eu vou multiplicar mais pelo inverso dela. Então, se era AB dividido por CD, vai ser AB, transforma a divisão na multiplicação, e inverto, era C sobre D, fica D sobre C. Detalhe, B, C e D tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque o B é denominador, aqui, o D é denominador aqui, mas quando eu inverto, o C vira denominador. Então, nem o B, nem o C, nem o D podem ser zero. É a condição de existência da fração. Não existe fração com denominador zero. Tranquilo? Ora, vamos fazer exemplos. Menos 2/3 dividido por mais 7/4, mais 4/7. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração, menos 2/3, e vou multiplicar. Eu preciso colocar? Não, se não tem nenhum sinal, se não tem nenhum ponto, pressupõe que eu estou multiplicando. Pelo inverso, era 4/7, virou 7/4. Agora o sinal, menos vezes mais dá menos. Simplificando, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu já sei que o resultado é negativo, agora eu vou multiplicar. Negativo, 1 vezes 7, 3 vezes 2. 1 vezes 7 é 7, 3 vezes 2 dá 6. Portanto, o resultado é menos 7/6. Fazendo um segundo exemplo. Menos 32, 35 avos, dividido por menos 16, 49. Estudo do sinal. Menos vezes menos dá mais. Nós vimos na tabelinha. E agora? Vou repetir a primeira, 32, 35, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Era 16, 49 avos, ficou 49 avos, 16. 49, 16 avos. E agora? Menos vezes menos dá mais. Eu posso multiplicar 32 vezes 49 e dividir por 35 vezes 16? Pode, só que você vai achar um número enorme. O que é melhor? Simplificar. Por quê? 16 é a metade de 32. Então, se eu dividir 16 por 16, dá 1. Se eu dividir 32 por 16, dá 2. 35 e 49 são múltiplos de 7.
Então, se eu dividir 35 por 7 dá 5, e se eu dividir 49 por 7 dá 7. Vejam a simplificação. O que que eu fiquei? Menos vezes menos dá mais, eu já sei que é positivo. 2 vezes 7 é 14, 1 vezes 5 é 5. Então, ó, positivo, 2 vezes 7 é 7, 1 vezes 5 é 5. Portanto, o resultado será 14 quintos. E já aí você não colocou o sinal. Precisa? Não, não é necessário, não é positivo. Tanto faz colocar mais 14 15avos ou 14 15avos. Se não tem o sinal, você vai pressupor que é o quê? Positivo. Eu só tenho a obrigação de colocar se o sinal for negativo. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe e ajude aqui inscrevendo-se no canal. Forte abraço, até a próxima aula. Obrigado se chegou até aqui. Valeu!